reunidos em torno dos nossos pastores. Amados irmãos, salve Maria Imaculada. Bem-vindos a mais um Eclésia Santa, um programa que vai ao ar sempre às segundas-feiras, neste horário das 21 horas, onde meditamos sobre a Igreja, nossa Mãe, e sobre nós, os seus filhos. Nós iremos a ti, Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, Descanse em paz. queridos irmãos, hoje, 27 de novembro, nós celebramos o dia de Nossa Senhora das Graças. Celebramos há pouco a Santa Missa na paróquia, que tem a Virgem Maria, a Senhora das Graças, como padroeira, em Alto Paraíso de Goiás. Uma alegria poder estar com vocês nesta noite memorável. Estamos finalizando já o mês de novembro. Já no próximo domingo teremos início do tempo do Advento e já será introduzido oficialmente o novo missal, ou melhor, a nova edição do Missal Romano que nós já estamos usando. Quero desejar a todos uma boa preparação para o Natal de Jesus. Já é tempo de a gente começar a fazer os presépios, já organizar o presépio em casa, nas paróquias, nas comunidades, para facilitar essa compreensão litúrgica, simbólica, da grande preparação que nós fazemos todos os anos ao Natal de Jesus. A partir do dia 1º de dezembro, o nosso programa Oração da Manhã vai trabalhar durante 14 ou 15 dias sobre as obras de misericórdia, corporais e as espirituais. Cada dia vai ser uma obra de misericórdia, para a gente aprofundar nesses ensinamentos sobre os quais pouca gente fala. É muito importante agora, com a festa de Cristo Rei, nós entramos nesta seara, quando nosso Senhor disse a quem nós devemos servir para preparar o nosso ingresso na misericórdia e no reino de Deus. A partir de janeiro, nós vamos estudar esse livro do bispo Fulton Sheen, é um bispo da década de 70 nos Estados Unidos, O Corpo Místico de Cristo. Isso é um livro fantástico. Eu já estou lendo, estou me preparando para a gente comentar este livro a partir do mês de janeiro. É da editora Molokai, lá de São Paulo, O Corpo Místico de Cristo, Fulton Sheen. Aliás, todas as obras de Fulton Sheen, nós já dissemos aqui, são maravilhosas. E esse livro é extraordinário. O Brandon Vogt é um grande escritor católico, jovem dos Estados Unidos, faz uma belíssima introdução. Nós vamos começar com essa introdução. E depois vamos mergulhando nos belíssimos ensinamentos sobre a Igreja que o venerável Fulton Sheen faz para nós. Há muitos livros deste bispo que tinha uma força sobrenatural na sua missão. Ele reuniu milhões de pessoas em torno do rádio, naqueles tempos, nos Estados Unidos. Teve programas que bateu recorde e mais recorde de ouvintes
na década de 70, pela facilidade que ele tinha de comunicar a doutrina cristã e a sua eloquência, que a gente entende que não era fruto da sua capacidade humana, mas exatamente da ação de Deus na vida dele. Aí na imagem, nós temos uma imagem aí capturada da internet, né, Reginaldo? Isso, Dom Daí. Como nós vamos falar hoje do reino de Deus no catecismo, então quem anuncia o reino de Deus é Jesus. Então nós temos nesta imagem aí, que vocês estão vendo, nosso Senhor sentado, ensinando. Ali é uma alusão ao Mar da Galileia, e nosso Senhor, ele faz o seu ensino, a sua catequese com seus discípulos, falando do reino de Deus. É uma imagem bonita, estava aí na internet, a gente pegou. Interessante, isso é uma intuição a partir do Evangelho de São Mateus. Vocês lembram que Moisés sentou-se na pedra para orar em favor da batalha em Rafidim. Então, é aquela pedra que é a firmeza. Então, Nosso Senhor também, tido como novo Moisés, que ensina, sentado na rocha, para dar esse significado, né, da fortaleza da doutrina dele a partir desses elementos. E por falar no reino de Deus, que é uma temática muito bonita e muito usada pela teologia da libertação, que usa dessa temática para falar de utopia, toda essa mentalidade marxista, um reino já aqui, mas não lá. Então, estudei muito isso, eu sei como que é. Aí eu faço a referência, já falei aqui, estou lendo, ainda não terminei de ler esse livro, do Frei Clodovis Maria Boff, meu professor, irmão de Leonardo Boff, não tem nada a ver com o irmão. Ele escreveu esse livro, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Vale a pena ler esse livro, vocês que são sacerdotes, religiosos, leigos engajados, que gostam de ler, é um livro fino, dá para ler tranquilamente, mas tem que ler calmo e riscando, porque tem muitos ensinamentos bons. Esse livro foi organizado pelo grande amigo Padre Leandro Rosera Adorno, aí da comunidade de Misericórdia, do Padre Henrique, em São Paulo, que cuida aí dos mendigos, dos pobres, e ele organizou esse livro. Esse livro vale a pena. Eu acho que ele traz para nós uma consciência de que a crise causada pela teologia da libertação na igreja, desculpa os que são adeptos dessa corrente, eu também conheço isso porque eu estudei isso. Minha teologia toda foi nesse nível, e a gente sabe que é uma corrente teológica que tira Cristo do centro. Coloca o pobre, mas na verdade não ajuda nada os pobres. E, aliás, a teologia do pobre, ela não é de toda proibida na igreja. O pobre é um locus dessa ação de Deus, da misericórdia de Deus. Você não pode fazer uma teologia sobre os pobres com viés ideológico. Então, o livro do Frei Clodovis Boff é excelente. Ele fala dessa necessidade da fé. Repitamos nossa tese. Para nós, se na igreja há crise, sinalizada pelo declínio constante dos fiéis, na raiz da crise está um grave déficit de fé. Página 38. Oriundo de que nela o social prevalece sobre a dimensão espiritual. Isso aqui é a crítica à teologia da libertação. Por outras, o natural se antepõe ao sobrenatural. Perfeita. Acresce que a proporção mesma que a igreja se naturaliza, ela também se desnaturaliza. Material fantástico esse livro, porque ajuda-nos a entender a centralidade da fé. A crise da igreja é uma crise da fé.
E a gente precisa recuperar isso com muito fervor, com muita dedicação. O nosso catecismo, e nós estamos adiantando no catecismo, imagina que tem coisas maravilhosas aqui pela frente, quando formos estudar os mandamentos, os sacramentos, a vida dos fiéis, a vida moral, a vida de oração, o catecismo é uma riqueza. Vamos meditar a partir do número 541. O reino de Deus está bem próximo. É a palavra de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando nestes termos: o reino de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Marcos 1, 14 a 15. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a Igreja, que é na terra a semente e o começo do reino de Deus. Vejamos a riqueza deste ensinamento do Senhor. Jesus está falando do reino. O reino de Deus, esse império de Deus, esse amor de Deus que se manifesta de forma profunda e latente, está no meio de nós. O reino de Deus não está fora desse mundo, ele já tem seus sinais aqui. E nosso Senhor vai nos dizer que o ingresso nosso no reino de Deus, ele precisa ter uma chave. E essa chave é a nossa conversão. É uma das coisas mais difíceis. A gente fala de conversão na igreja, e todo mundo acha bonito, nós pregamos sobre isso. Conversão não é fácil, não. Aliás, nenhuma virtude nossa, cristã, católica, é fácil. São muito difíceis. Quando você fala de conversão, esse dar o coração a Deus, não é fácil. Porque nós temos reservas quanto à nossa opção, à nossa decisão por Cristo. Daí a necessidade desse processo continuado da conversão, porque às vezes você dá o coração a Deus, mas de repente você quer tomá-lo de volta. Frei Clodovis, está aqui. Teologia da Libertação não fala de conversão do coração, fala de conversão ideológica. É uma conversão socialista, mas não é isso que Nosso Senhor está dizendo. A nossa conversão de dentro para fora, essa mudança de vida. Aí sim você vai ter o amor aos pobres a partir do mistério divino de Cristo. Se você não tem essa conversão profunda, você não vai ter o amor aos pobres. Você vai iludir os pobres, colocar os pobres em guerra, fazer a revolução do proletariado, como muito bem prega o clássico comunismo. Aliás, o comunismo não serve para nada. A gente tem que ser claro com isso. O comunismo não serve para nada. Todos os países comunistas são miseráveis. O povo não tem aquilo que é mais precioso, que é a liberdade. Então, socialismo é papo furado. E às vezes aqueles que defendem tanto esse troço aqui no Brasil deveriam ir morar em Cuba, morar na Venezuela, morar na China, morar na Coreia do Norte. Ninguém quer. Você não vê as pessoas indo morar nesses lugares. Porque sabe que lá não tem liberdade. Sabe que lá o chicote é que come. Eu conversava agora há poucos dias com um padre que ficou quase 10 anos na China, clandestino. Um padre trabalhava, fazia coisas para disfarçar, como funcionário de serviços, etc.
e às escondidas celebrava a missa, às vezes com 8, com 10, com 12, com o maior número de pessoas na missa, chegou a 20, mas com muito medo, né? As pessoas vêm, olham, se não tem ninguém observando, entra na casa e depois para celebrar. Que desgraça um negócio desse. Comunismo. Mas por que o comunismo é inimigo da fé? Mas é claro, porque a pessoa que tem Jesus Cristo, ela começa a aspirar pela liberdade. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Daí essa preocupação, esse desespero desses autoritarismos. Qualquer ditadura odeia a igreja, odeia a fé. E o reino de Deus, que Nosso Senhor pregou, que é um reino que brota de dentro da conversão, ele é usado nesse discurso socialista como algo meramente horizontal, imanente aqui nesse mundo, não com efeitos de transcendência. Mas aqui Nosso Senhor deixa muito claro, e o Clodovis Boff também no seu livro, que esse reino, ele é o reino também da transcendência. Isso não significa que eu não vou ajudar a cuidar e zelar da obra da criação deste mundo, zelar dos doentes, dos pobres, dos que sofrem. Porque não está nada dizendo isso. O certo é que o reino de Deus, quando toca os nossos corações, nos desperta numa vida caridosa, numa vida virtuosa. E aí você começa a ter essa configuração a Nosso Senhor, que não é nada fácil. Eu às vezes, hoje mesmo estava perguntando diante do Santíssimo, qual o tamanho, o nível da minha conversão? A gente fica até com vergonha diante de Deus, você já está chegando perto da morte, na velhice, e ainda o coração tacanhado, o coração amarrado, a mente ainda cheia de frivolidades. É impressionante como esse processo é duro, é difícil, é um processo doloroso. O reino de Deus, para entrar dentro de nós, não é fácil, a gente precisa ser limpo, nós precisamos despojar realmente da mente, do coração, dos maus pensamentos. Daí que nós vamos trabalhar a partir do dia 1º de dezembro, no nosso programa Oração da Manhã, essas obras de misericórdia, corporais e espirituais, para ver se a gente abre um pouco o coração para essa compreensão desse processo de conversão. O medo que eu tenho é de chegar no dia da morte e ainda não estar no ponto. Dom Henrique de Soares era um homem santo que eu conheci, não tenho dúvida disso, e sofreu terrivelmente com a Covid para morrer. E no dia que o médico disse para ele, Dom Henrique, não tem jeito, o senhor está sofrendo muito, a gente vai ter que entubá-lo. E ele disse, eu estou pronto, eu estou inteiro. Ele já sabia que ia dormir naquele tubo para não acordar mais para esse mundo, mas acordou na eternidade. Era um homem preparado, que vivia da palavra. Dom Henrique tinha essa capacidade de, a gente via nele isso, o processo da palavra de Deus como um óleo, que vai untando as engrenagens da nossa alma. Dom Henrique viveu isso. Um homem profundamente absorvido pela palavra de Deus. Eu me lembro que no último retiro que ele pregou antes de morrer, foi na Diocese Nossa de Formosa, lá no Mosteiro da Santa Cruz, em Anápolis, para o nosso clero, e ele me disse, na programação, deixa um tempo para que eu possa ler a Bíblia. Um bispo que leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas sempre lia a Sagrada Escritura. No número 542, o Catecismo diz, Cristo está no centro do congraçamento dos homens na família de Deus. Isso é fantástico. Fantástico, pois é o que o Frei Clodovis Boff vai dizer aqui, tirou a fé, tirou Cristo do centro. Aí não funciona. O cristianismo é Cristo no centro dos cristãos, no centro da igreja, no centro da liturgia, no centro das atividades, dos serviços que nós prestamos. Ele os convoca junto a si, por sua palavra, por seus sinais, que manifesta o reino de Deus, pelo envio de seus discípulos. Veja
a beleza disso aqui. Cristo nos convoca através da palavra. Nós tivemos a Assembleia Diocesana nos últimos 3 dias e na semana passada, que teve como centro uma meditação sobre a palavra, o lugar da palavra de Deus na vida da igreja, na vida dos católicos, na vida das nossas comunidades, enfim, no dia a dia da nossa existência. Porque a palavra de Deus, ela é a convocação de Cristo, de Deus, com seus sinais, que manifesta como o reino de Deus, para depois nos enviar. Cristo nos chama, nos instrui, nos cura, nos liberta e nos envia. Eu não posso receber o chamado hoje a ser enviado. Nós precisamos, a nossa parte humana, nós não somos deuses, de esclarecimento, de aprofundamento, de conhecimento, para não falarmos besteira no anúncio da palavra de Deus. Eu creio que muitos de vocês aqui, reunidos conosco nesta noite, já teve contato com pessoas que orientaram mal vocês, que deram conselhos errados. Isso não é difícil de encontrar, inclusive no clero, aquela parte do clero mais tendente para a teologia da libertação, que não dá espaço para a teologia moral cristã, geralmente não orienta bem. Não dá aquilo que a ovelha precisa, não dá aquela substância, aquela força que vem da palavra, que vem da tradição da igreja. Então nós somos chamados a este envio que Deus nos faz como discípulos. Realizará a vinda de seu reino, sobretudo pelo grande mistério de sua Páscoa, sua morte na cruz e sua ressurreição. O mesmo Jesus diz em João 12:32, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A esta união com Cristo são chamados todos os homens. O reino é de graça, você não precisa pagar para entrar no reino. Você não precisa de filiar um partido para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é de graça. O reino de Deus está aí, ele está no meio de nós, está dentro de nós. O reino é o próprio Cristo, é a graça dele. O reinado de Deus nesse mundo se dá através de nós, das nossas boas obras, das nossas boas ações, da nossa intensa atividade de conversão, de mudança de vida. É aí que se dá essa organização do reino. O reino vai acontecendo, ele vai se sucedendo na história, nos fatos da vida, como manifestação direta de Deus, de Cristo. O número 543, todos os homens são chamados a entrar no reino, anunciado primeiro aos filhos de Israel, lá no Antigo Testamento. O amor de Deus foi ali anunciado. Este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Deus. A Sagrada Escritura, ela possui uma centralidade na nossa vida católica, pois ela é a epifania, ela é a manifestação do Logos, da palavra de Deus. Ela manifesta na sua pujança o querer de Deus acerca da nossa vida. Isso é belíssimo, isso é extraordinário. Nós precisamos pegar mais gosto pela palavra de Deus. Nós, sacerdotes, a gente lê a Bíblia todo dia, na oração da liturgia. Daqui a pouco nós vamos recitar as completas, é a palavra de Deus. Tem o hino, que é da tradição, depois tem o salmo, tem a leitura breve, tem o cântico evangélico de Simeão, que é tudo palavra de Deus. A igreja sempre reza com a palavra de Deus.
porque a gente entende que a palavra de Deus é esta sinalização precípua, central, da comunicação de Deus aos seus filhos. A palavra do Senhor, aqui é um texto da Lumen Gentium, capítulo 5, é comparada à semente semeada no campo. Os que ouvem com fé e pertencem ao pequeno rebanho de Cristo, acolheram o próprio reino de Deus e depois, por sua graça, a semente germina e cresce até o tempo da colheita. Bonito isso. Dias eu atendi um casal que me testemunhava isso. Nós éramos um casal que não tínhamos a participação na igreja. A gente não queria ter filhos, a gente queria só viajar, só curtir. Nós não tínhamos noção do que é a moral católica acerca da sexualidade, a finalidade do matrimônio, o uso afetivo do matrimônio, qual a finalidade disso. Eles não tinham essa consciência. E depois no ECC, eles encontraram, nas palestras, nas dinâmicas, no canto, naquilo que acontece nos encontros, eles encontraram um sentido para a vida. E interessante foram os dois. Eles já voltaram do encontro conversando sobre a necessidade que eles tinham de realmente repensar a vida e reorganizar a vida numa direção que conduz a Cristo e não ao mundo passageiro. Assim, meus diletos, no número 544, o Catecismo diz: o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que o acolheram com um coração humilde. Aqui o pobre não é tanto no conceito sociológico, não. Você pode ter uma pessoa rica que tem esse espírito de pobre, de profunda intimidade com Deus, de liberdade com Deus, não tem aquela empáfia de amarrar o coração nas coisas, no poder, na fama. É um pobre. O pobre de Deus é exatamente uma pessoa que tem as coisas, pode ser rica, mas não está com o coração preso, amarrado, manietado nessas coisas. Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas 4, 18. Declara os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Os pobres, os sofridos, os puros, os que são perseguidos por causa da justiça, todos são lembrados nas bem-aventuranças de Lucas, que para ele foi feito na planície, e São Mateus, ali no monte das bem-aventuranças. Aos pequenos o Pai se dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus compartilha a vida dos pobres desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência, mas ainda identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para entrar em seu reino. Nos nossos tempos, nós temos crescido numa compreensão de que a pessoa pobre não é somente aquela privada dos bens. Nós podemos ter pessoas que possuem as coisas, mas são pobres, são carentes de amor, não são amadas, são esquecidas, vivem na depressão, vivem no sofrimento. Então essas pobrezas existenciais, como diz o Papa Francisco, nós precisamos alargar um pouco o nosso conhecimento em relação à dimensão dos pobres. Então, os simples, que no Antigo Testamento são chamados de Anauins de Yahvé, os pobres de Deus, se identificam com Cristo.
eles têm mais condição de entrar no reino. Uma pessoa arrogante, uma pessoa bruta, uma pessoa que idólatra, não vai entrar no reino. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Não é a justos que vim chamar, mas os pecadores. Tem uma pessoa mais pobre do que um pecador? E Jesus veio chamar os pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Depois, em palavras e ações, Jesus mostra a infinita misericórdia de seu Pai por eles e a imensa alegria que haverá no céu por um só pecador que se converte. Lucas 15, 7. A prova suprema deste amor será o sacrifício de sua própria vida para a remissão dos pecados. Cristo morre na cruz para nos reabilitar no caminho da graça. A Santa Missa, que é para nós no tempo, o prolongamento desta atualização do mistério do Calvário. O missal chama de memorial, essa memória viva do Calvário que acontece em cada celebração da missa, expressa essa suprema prova do amor de Deus por nós para a remissão dos pecados. Se lá na cruz, nosso Senhor redimiu-nos no sacrifício da cruz de forma incruenta que é a Santa Missa, nosso Senhor continua a nos redimir dos nossos pecados. Jesus convida a entrar no reino, servindo-se de parábolas, traço típico de seu ensinamento. Por elas, convida ao banquete do reino. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam, são necessários atos. O reino de Deus, ele não pode ser mostrado por nós somente com palavras, mas com as atitudes, com os comportamentos que nós devemos ter de verdadeiros cristãos. As parábolas de Jesus são como espelhos para o homem. Ele acolhe a palavra como um solo duro ou como uma terra boa. Que faz ele dos talentos recebidos? São perguntas que o catecismo faz. Jesus é a presença do reino neste mundo. E esta presença do reino neste mundo estão secretamente no coração das palavras. Aí você tem a parábola da mostarda, da semente, da pérola, de tantas parábolas relativas ao reino que Jesus anunciou para nós. É preciso entrar no reino, isto é, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que estão fora, tudo permanece enigmático. Aqui nós temos essa grande verdade que só se torna discípulo de Cristo quem realmente entra no reino. O reino é esse redil dos que são curados no pecado pelo batismo, que são curados nos sacramentos e que passam a viver essa graça do reino na sua Santa Igreja. Leonardo Boff, no seu livro famigerado Igreja, Carisma e Poder, ele diz que Jesus pregou o reino e veio a igreja. Isso é uma falácia, isso não tem nada a ver com a objetividade da fé. O reino de Deus, anunciado por Cristo, já é para nós os sinais prefigurativos da igreja. O Papa Bento XVI, ele parece que não gostava de situar. Não, a igreja começou aqui, etc. Ele pontua algumas coisas, mas deixa-nos a entender que a igreja ela foi nascendo dentro desse movimento da catequese do anúncio de Jesus
através dos seus gestos, dos seus sinais, que culminaram com a sua entrega total, sem reservas, na cruz do Calvário. Então a igreja, ela vai se formatando, já desde o Antigo Testamento nós já temos os sinais prefigurativos da igreja no povo de Israel, e agora Cristo eleva esse povo à condição de igreja, comunidade dos que creem, expressão do reino de Deus, povo a caminho da libertação, povo que a passos lentos vai percorrendo o caminho do céu, onde o reino será consumado completamente no mistério do Deus Uno e do Deus Trino. Eu espero que estas palavras do Catecismo tenham te ajudado nesta noite, pelo menos a preparar bem para o seu repouso, pensando nestas categorias do reino de Deus que já está entre nós. Nós temos aqui as relíquias de São Padre Pio, que é um homem que viveu um santo, os santos viveram profundamente o mistério do reino de Deus em suas vidas. Te convido, dileto internauta, ouvinte, a prepararmos agora para a nossa oração das completas. E a gente vai fazer com fé, com muito amor, pedindo pelas necessidades que vocês trouxeram hoje no programa. Infelizmente o nosso programa está sendo gravado, foi gravado melhor, por causa da festa de Alto Paraíso de Nossa Senhora das Graças. Se eu for fazer o programa depois da missa, não tem tempo de conversar com o povo, de tirar as fotos que o povo gosta de tirar com a gente, de dar uma bênção aqui, de conversar com o outro ali, de cumprimentar as pessoas. É muito ruim quando você tem que celebrar a missa, ir para outro evento e sem dar atenção ao povo de Deus, que depois da missa sempre quer pedir uma bênção, quer dar um abraço no bispo, quer conversar com a gente. Eu peço a vocês essa compreensão, logo a gente volta aqui ao vivo para estar respondendo as perguntas. Deus recompense vocês pela fidelidade a esse programa, pela dedicação de vocês ao programa Eclésia Santa. Eu espero, enquanto vida tiver, fazer esse programa às segundas-feiras, porque eu gosto muito, porque eu vou lendo o catecismo, vai me enchendo, vai me trazendo também a recordação daquilo que a gente já estudou há tanto tempo e que ainda está dentro da gente, mas às vezes empanado. E você desempana isso lendo, confrontando a sua inteligência com o catecismo, que é o resumo da nossa fé católica. Dona Daí, o programa está sendo gravado, a gente não lê aqui as perguntas, mas com este tema eu fiquei aqui com uma inquietação. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Sim. O senhor falou da conversão, de uma conversão profunda. Nós, por si só, a gente tem essa força? Não. Se eu disser que eu sou capaz de converter pela minha própria inteligência, pela minha cultura, aí eu estou incorrendo numa heresia chamada pelagianismo, em que essa heresia é uma desgraça, ainda está aí na igreja, a teologia da libertação está cheia dela. É aquela bobagem de pensar que nós somos capazes por nós mesmos. Ninguém se converte sem o intervento do Espírito Santo, sem a graça de Deus. A conversão só é possível através da graça de Deus. A graça é o Espírito Santo, por isso que se chama graça increada, que é aquela graça que é coexistente com Deus desde toda a eternidade, porque Deus não teve princípio nem terá fim. E essa graça increada é o Espírito Santo, que vem do coração do Pai e do coração de Cristo dentro de nós. É difícil compreender isso, mas a grosso modo é isso. A graça, ela é sobrenatural, ela não está na matéria. Embora os sinais materiais dos sacramentos, eles canalizam
a força da graça para dentro de nós. Quando eu comungo a hóstia consagrada, que é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, na hóstia eu tenho a presença de Deus, eu tenho a graça. Os sacramentos são veículos de graça. E isso ajuda a abastecer o coração nesse processo da conversão. Ninguém se converte por si mesmo, não, Reginaldo. Eu preciso abrir. Eu abro o meu desejo de conversão e aí eu conto com o auxílio da graça e Deus age. Eu achei bonito semana passada uma pessoa que veio confessar comigo e diz: eu vim confessar, bispo, porque eu estou num processo de conversão. Eu fiz a minha confissão, mas depois Deus foi me alertando de pecados que eu não confessei. Aí a graça de Deus agindo. Pecados que ela não confessou, mas que precisam ser confessados. São pecados relevantes que podem criar obstáculo à santidade. Porque a conversão, a mudança de vida me leva à santidade. A santidade é você ser justo. O que é o santo? É um justo. A santidade é a justiça de Deus que acontece, que ocorre na minha vida. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Portanto, esse processo de conversão que todos nós precisamos entrar nele, nós sacerdotes principalmente, bispos, padres, freiras, nós que temos mais conhecimento, a gente precisa entrar nisso. E os leigos também. Todos nós, a gente precisa pedir sempre a graça: Senhor, converte-me com teu Espírito. Converte o meu coração. E no último momento da vida, oxalá Deus nos dê a graça de a gente receber a unção dos enfermos na hora da morte. E se a gente tiver em condição de confessar, fazer uma boa confissão na hora da morte e receber a hóstia. Isso chama viático. É o alimento para aqueles que estão na viagem para o céu, na viagem para Deus, na viagem para o reino. São realidades muito bonitas, profundas, que a gente não pode desprezar na nossa vida. E eu penso que esse discurso de Jesus sobre o reino, ele vai nesse caminho. Eu preciso entrar no reino. E para que eu entre no reino, eu preciso me diminuir. A porta do reino ela é estreita. Ela não cabe quem está muito inchado no pecado. Você precisa desse regime espiritual. Você precisa murchar, por assim dizer, dos seus pecados, confessando, arrependendo, fazendo jejum, penitência, humilhando o coração, vivendo as virtudes, adorando o Santíssimo, rezando o rosário, dando esmola aos pobres, cuidando dos que sofrem, sendo generoso, zelando o bem da sua família, fazendo aquilo que agrada a Deus, porque aí você vai afinando do seu orgulho e você vai caber na porta do reino. A porta do reino não é larga. A porta larga, vocês sabem de quem que é, a porta dos pecadores. É a porta daqueles que querem ir para um caminho que não é o caminho da salvação. Acho que a sua pergunta ela é pertinente e ela ajudou a gente a pontuar essa realidade profunda. Nós vamos começar agora o advento. Aqui na diocese a gente tem algumas foranias que os padres fazem mutirões de confissões no advento para as pessoas preparar bem o coração para o Natal, acolhendo o menino Deus com seu reino. O reino de Jesus é o reino do Pai, é o reino da humildade, é o reino da salvação, o reino do amor verdadeiro e assim por diante. Que Deus seja louvado e eu espero que essas palavras possam ter ajudado você, dileto e amado irmão que nos acompanha aqui no Eclésia Santa, nessa caminhada para o céu. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos pedir essa purificação da mente para a gente rezar bem. Se o coração está pesado, pede agora: Senhor, maneira meu coração, perdoa meus pecados, me dê a purificação dos lábios, dos olhos, dos sentidos, para bem celebrar os mistérios divinos. Senhor, tem de piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, A vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. O Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Antífona: ó Senhor, sois clemente e fiel, Sois amor, paciência e perdão. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe outra obra no mundo, não existe outro entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar o vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor o vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me o sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Leitura breve de 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 a 10. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecido na morte, alcancemos a vida junto dele. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos.
Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o momento da bênção. Eu peço aos sacerdotes e diáconos que estão conosco para nos ajudar nessa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Padre Pio de Peltrautina, que venha a cura, a libertação na vida de todas as pessoas doentes e sofredoras que nos acompanham. Que São Padre Pio interceda para que sejam curados todas as pessoas doentes e enfermas que nos acompanham. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Amém. Amém. A última oração da antífona de Nossa Senhora. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém. Gente, uma boa noite para vocês, muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Amanhã a gente tem o programa Oração da Manhã, a partir da meia-noite. Peço a todos que nos ajudem a divulgar a nossa obra de evangelização, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino de comunicações, e assim nós vamos criando essa rede, essa família da evangelização, do anúncio, da catequese, que a gente precisa nesses tempos oblíquos que nós estamos vivendo. Muito obrigado, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. De nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti.